Gravando. Alô você, começamos agora mais uma vez o nosso podcast de inovação e engenharia, o Inova Rio. Essa que é uma realização do CREA Rio de Janeiro e Muta RJ, com o apoio do Diário do Rio, que nos transmite, e do Clube do Empreendedor, que nos cede nossa casa. Hoje teremos aqui o retorno de um tema que foi polêmico, mas antes queria apresentar novamente esse personagem lá da primeira temporada, que está sempre aqui nos bastidores e hoje está compondo a mesa conosco. Rodrigo, seja bem-vindo. Obrigado, Edipo, boa noite. Bom, vocês só me ouvem aí. Chama o Rodrigo, chama ali. Agora eu tô aqui. Tá de volta. Ele tava me lembrando que o último episódio que ele participou foi o que eu derrubei vinho. Eu tava lembrando que eu não lembro desse episódio, mas faz sentido eu ter derrubado vinho. A gente lembra, a gente coloca nas mídias. Vocês podem acompanhar lá nas Bom mídias tê-lo aqui, chato que não vai ter ninguém pra gente reclamar do lado de fora da câmera. Mas o Rodrigo tá aqui conosco, é o mais assíduo dos participantes do podcast. É verdade. E conosco hoje, nosso grande amigo aqui, Pedro Cavalcante, servidor público municipal, né, professor da rede municipal lá de Duque de Caxias, exatamente, militante dos direitos trabalhistas aí desde a época estudantil, participou de movimento municipal, estadual, nacional, um nome muito forte aí dentro da política regional nossa do estado do Rio de Janeiro, principalmente nessa questão trabalhista e nas questões sociais também, pelo que a gente te acompanha, Pedro. E a gente teve um programa aqui muito polêmico, porque a gente trouxe alguns convidados para falar sobre a escala 6x1, e acabou que vieram uma nuance muito pro lado do empresário. Tinha uma convidada nossa da rede privada, etc. Isso gerou a polêmica. Então eu queria começar agora o seguinte, Pedro, você é a favor ou você é contra a redução da escala para 36 horas? Não, a redução da escala para 36 horas, ela se faz necessária, né? Você vê as experiências em todo o planeta que você vê o aumento da produtividade com a redução da escala de trabalho. Eu defendo isso com afinco. A gente tem que defender a redução da carga horária de trabalho, né? Entendendo que a gente precisa mesclar essa questão do trabalho, da pessoa ter vida e de uma visão de futuro. Uma visão de futuro onde cada vez mais a gente vai ter o emprego da tecnologia, a gente vai ter redução de vagas de emprego e a gente tem que se preparar para ter mais espaço para as pessoas trabalharem. E, inevitavelmente, a jornada de trabalho ela vai ter que ser reduzida. Isso é uma necessidade de futuro. E é lógico, a gente vai ter que se adequar, aumenta custo, tem as dificuldades, tem. Mas eu acho que se a gente não começar a dar esse start agora, o Brasil vai ficar muito para trás. A gente tem exemplos aí nos países nórdicos, já teve experiência na Inglaterra, todas bem-sucedidas falando em termos de produtividade. Então eu sou defensor da redução da jornada de trabalho. Então já temos aqui uma linha de base, Rodrigo, a todos os nossos espectadores já saibam que esse programa vai ser enviesado. Porque disseram que o outro foi enviesado. Não por minha parte, porque eu não tenho opiniões. Começou o sabonete. Tá igual a xícara, né? O laranjão. Eu sou um livro branco aqui para receber informações e tomar minhas posições. Então, e eu sou puxa-saco de convidado, Pedro. Então, assim, então tá você bom. tá aqui hoje, então eu vou concordar contigo. Nossa, que coisa boa, hein? Diferente das nossas outras experiências. Pois né? é. O Pedro, para quem não sabe, participou já de um programa de rádio que a gente tinha. Eu, Miguel, Pedro, Heber, outras pessoas que já estiveram aqui, que era um programa mais polêmico, né? A gente trazia pensamentos polêmicos justamente para criar confusão. Nosso Bomba Tônica. Saudoso. Inclusive, Ponzi, do Clube do Empreendedor, era o nosso host ali. Exatamente. Era o mesa ali, botava os sonzinhos e tal. Saudosos tempos aqui, a gente podia falar besteira sem ter responsabilidade. Pois é, a gente tem que pensar nisso. Porque falar besteira é sempre bom. Né? Porque das besteiras vem coisas muito úteis, às vezes. É verdade. Né? Pedro, assim, eu gostei da tua linha de raciocínio inicial. Já de cara, cara, assim, você já abriu alguns insights dentro da minha cabeça. Tava falando, a gente começou a falar lá embaixo. Falei assim, não fala que eu gosto de ter a reação espontânea. Porque a minha cabeça vai processando e eu acho que isso vai criando, assim, uma surpresa ali, fica mais interessante até pra mim. Eu tenho que curtir meu prazer de estar aqui também nessa mesa aqui, porque é um hobby, além de toda a exigência que o Rodrigo me faz de estar aqui, cumprindo meus horários, né? Sim.
uma demanda quase que trabalhística aqui. Então, numa escala, não tá tão pesada como vocês foram, não? Tá na escala 1/6 e tá reclamando. Como é que pode? Isso aqui, mas quando ele vê o resultado na rede social, ele fica feliz. Pois Isso é, motiva o Ed, ele gosta. Tá igual o Luciano Huck, né? O Paulo Vieira falando do Luciano Huck, né? No domingo ele falou que tem que lutar contra a escala 1/6 do Luciano Huck, que trabalha um dia e folga 6. O Ed tá nessa linha aí. Mas assim, eu queria resgatar algumas coisas polêmicas que a gente trouxe do último episódio, que gerou muita discussão. E eu acho interessante trazer também de um outro lado. Por exemplo, vou trazer aqui, uma opinião que trouxe foi, o trabalhador, ele não está focado em conseguir tempo livre para lazer. Se ele tiver mais tempo livre, isso foi a opinião que trouxe a nossa última convidada, ele vai buscar mais trabalho, porque ela entende que a qualidade de vida dele está associada ao quanto ele consegue correr atrás de ganhar. E aí, chegou-se numa conclusão ali no final que, na verdade, você reduzir a escala, você só vai aumentar o trabalho informal. O que você tem aí de... Eu vou ser muito sincero, talvez eu possa ser até um pouco radical dentro dessa minha opinião, porque eu acho isso de uma pequeneza tão grande, né? Porque, na verdade, é o seguinte, eu tinha concordado, pô. Não, olha só. Mas assim... O que vocês estão dizendo, né? O que estão dizendo é o seguinte... o cara vai trabalhar mais, né? Esse trabalhador, ele não pode ter a opção, né, de trabalhar apenas as 36 horas. Olha só, hoje ele trabalha 44 horas semanais. Se eu reduzir para 36, esse cara vai continuar trabalhando 34. Primeiro... 44, né? 44, perdão. Né? Primeiro, não são todos que vão fazer isso. Uhum. Né? Se você tem a manutenção do salário, não são todos que vão fazer isso. Segundo, você não pode dar direito ao cara, porque você está falando o seguinte, se eu botar 36, ele vai continuar trabalhando 44, então deixa 44. Deixa o cara ter opção, pô. Deixa o cara ter opção. Tem gente que trabalha 44 horas e sai pra rua, vai pegar um Uber e vai dirigir. Uhum. Tem gente que trabalha 44 horas e no final de semana vai pra praia. Minha mulher, por exemplo, ela não trabalha 44 horas, trabalha 40, né? Ela não admite a hipótese de trabalhar depois das 18 horas. O horário dela é de 9 às 6. Se o cliente mandar mensagem para ela 6:01, ela responde no dia seguinte. E sábado e domingo ela não responde. É de uma disciplina aí. Não, é absurdo. Eu não consigo. Não, ela não responde. Ela pode ler a mensagem, mas ela não vai responder, para não dar liberdade ao cliente. Tem aquele livro, A Arte Sutil de Ligar o Foda-se. Então, cara, quanto a essa questão aí de você... Já que ele não vai fazer, eu não vou mudar. É aquela história, eu não vou dar escolha. É essa que é a transação? Então, mas aí entra um segundo ponto, assim, eu estou explorando isso. Hoje, existe a escolha, né? Porque, assim, a lei diz até 44 horas, e não diz 44 horas. Mas a escolha é do horas, empregador, né? Não do empregado. Isso. O sindicato não tem a participação dele nisso? O sindicato ele tem a participação dentro dos acordos coletivos, né? Você tem... Vou citar um exemplo aqui que não é falado nessa história da escala 6x1, 4x3 que as pessoas deixam passar. A escala 12x36. Os plantonistas. Se fala muito pouco disso, né? Hoje, o cara que trabalha 12x36, ele trabalha por conta de uma convenção coletiva, ele trabalha em média 42 horas semanais. Né? Porque em uma semana ele trabalha 48 horas, na outra ele trabalha 36 horas, né? Que ele trabalha 3 dias numa, 4 no outro, então ele trabalha em média 42 horas semanais. Como que você vai construir a redução da jornada de trabalho desse cara? Não, e vou até dar um adendo sobre isso. Eu já trabalhei como plantonista, né? Numa recepção de um prédio lá em Madureira. E assim, eu trabalhava, né, durante a semana, antes de entrar nesse emprego, direto, né? De segunda a sexta, segunda a sábado. Cara, você como plantonista, você ter o dia seguinte de folga, por mais que você trabalhe um pouco mais naquele dia, cara, é maravilhoso. Porque tu pode ir ao médico, você pode ir ao banco, você pode fazer alguma coisa porque eu entendo você tem que... um intervalo ali, até o outro dia, que você vai trabalhar, que você consegue resolver suas coisas até ter um lazer, descansar. Por exemplo, você vai trabalhar segunda-feira, na terça-feira você está em casa. Se quiser pegar
teu tênis para correr, pegar tua bicicleta para dar uma volta, isso falando em qualidade de vida. Ou até mesmo como você falou, você pega o Uber, vai fazer uma renda extra. Então você tem essa flexibilidade. Nessa escala, 12 por 36, sim, que está dentro do 44 horas. Sim, está dentro, porque é uma média de 42 horas. Ou seja, essa escala acabaria com o fim da escala. Sim, isso acabaria, mas a lei ela tem que considerar essas questões. Abranger essas questões, porque isso, em especial na área de saúde, afeta diretamente. Você não tem como modificar isso, né? A não ser que você comece a criar as escalas na saúde, escalas de 8 horas, por exemplo. Né? Uma escala aí 8 por 40, né? Mas isso teria que ser algo amadurecido e talvez não seria simples implementar. Mas eu dei esse exemplo porque em algumas situações vão ter que existir os acordos coletivos. Claro. E você tem que ter, por parte dos sindicatos, tanto os sindicatos funcionais quanto os sindicatos patronais, junto com o governo, um diálogo, porque, por exemplo, né, agora eu sou um defensor da redução da jornada de trabalho para 36 horas, mas eu também consigo entender, né, os impactos que isso vai ter. Porque, por exemplo, no escritório, isso é muito tranquilo, vai reduzir 1 hora por dia, né, vai montar ali de algum jeitinho e tal, pode aumentar a produtividade do funcionário. Na construção civil, eu vi que vocês falaram no último programa, né, no programa sobre isso, também pode aumentar a produtividade, o cara trabalha ali 5 dias, reduz um pouquinho, mas sempre tem aquele cara que fica moscando, não sei o que, bababá, não necessariamente ele trabalha as horas todas. Mas, por exemplo, empregos que não dependem de produtividade, uma lanchonete, né, ou um restaurante. O restaurante ele fica aberto naquele período. Redução de carga horária de trabalhador reduz diretamente um custo, né? E para você conseguir equalizar isso, é só com incentivo governamental. E eu não estou falando de redes de restaurantes milionárias, eu não estou falando de franquias que têm condição de se manter, eu estou falando do restaurante do Joãozinho, do Manelzinho ali da esquina. E vou te falar, até essas redes multimilionárias, elas também não pagam, não. Se você vê como Pra pegar um McDonald's. O McDonald's, o cara entra no McDonald's ali porque ele tá precisando muito de um emprego. Sim, exatamente. A remuneração ali não É. faz o cara se sentir Na época feliz. se chamava de Mac escravo, né? Ele era pago com o sorvete da máquina, né? Não, mas... E batata frita, né? Meus amigos que trabalharam eram assim. Não, vem aqui que eu vou te dar hambúrguer pra compensar o que estão me ferrando aqui. Eu já comi de graça no McDonald's. Direto, sempre tinha um amigo trabalhando. Direto, cara. Sinto falta. Amigos, voltem a trabalhar no McDonald's. O do Largo do Machado, então. Mas, enfim. É por isso que os restaurantes brigam tanto pra não ter redução de jornada de trabalho. Vai lá comer de graça. São bons tempos, né? Bons tempos. Mas então, você tem que ter um estudo de impacto, né? Você tem que ter dentro do comércio varejista, né? Tanto a questão da redução da jornada de trabalho quanto a questão da escala 6x1. E aí você tem que ter incentivo governamental para os pequenos e médios empresários. Você acha que teria uma solução intermediária onde sairia assim com, não uma emenda constitucional, talvez como está sendo proposto na PEC, mas como um sandbox, né? Um ambiente teste em alguns setores? Então, assim... Não, eu acho um ambiente teste importante, como foi feito na Inglaterra. Né? Eu acho um ambiente teste importante porque a população precisa entender como vai funcionar. Porque quando você grita, fim da escala 6x1, a galera vai lá e fala, beleza, é isso aí, não sei o quê, sou contra também. Aquele meme, né? Queremos o quê? Queremos quando? Não sei. Eu acho que você tem que ter, primeiro, um teste, entender como isso vai funcionar. Segundo, você tem que ter um projeto de lei transicionando. A PEC é muito mal escrita. É uma tragédia. Pelo menos isso a gente concorda. Não, a ideia é ótima, mas é muito ruim. Você limita em escala 4x3, limita em 8 horas diárias, né? E fala de 36 horas semanais. Quando você vai ver, a matemática não fecha. Se fosse tão simples assim, vamos lembrar que antes. Se são 4 dias de trabalho e 8 horas semanais, só comporta 32 horas. Como é que fala de 36? Vamos lembrar que, além de tudo, o Pedro ele é professor de matemática. Então a conta tem que fechar.
Pois é, então, tipo, ali parece que foi um negócio seguinte, o negócio tá na onda, né? O menino, o Rick Azevedo, fez o movimento mesmo, foi hiper bem votado para vereador, né? E o trabalho dele tá de parabéns, inclusive, né? Porque fazer uma movimentação dessa não é fácil, e ser reconhecido é mais difícil ainda, né? A deputada Érica Hilton viu ali a onda, falou, legal, não sei o quê, mas você tem um projeto de lei de 2019 do deputado Reginaldo Lopes, que fala sobre a redução da escala de trabalho para 36 horas, né? Então já tinha algo Você correndo, já mas não era tão trend. Exatamente. Ele não falava da escala 6x1, mas ele falava da redução da escala de trabalho para 36 horas. Tanto que ela mesma, em entrevista, diz que vai ter que compor os 2 projetos de lei, né? E ele colocou... Reginaldo Lopes é de qual? Ele é do PT de Minas. Minas. Isso. E ele tinha colocado ali uma escala de transição de 10 anos, né? Para o mercado se acostumar, para as pessoas entenderem. Então será que ela não foi um chamariz para puxar esse outro que estava lá já meio... Não, esse projeto do Reginaldo, ele, se não me engano, já estava na CCJ. É? Já estava na CCJ. Que a CCJ é o primeiro lugar? Não, já é o último. Não, ele vai tramitando pelas comissões da casa começa e é o pela último. É o último a CCJ? É o último. Eu lembrava que era o... É o último. Que pra mim não faz sentido nenhum. Pra mim tem que começar pela CCJ, bicho. É inconstitucional, nem anda, cara. Pra que vai avaliar essa porra toda? Não faz sentido nenhum. Quem vai discutir a importância, etc e tal, né? Mas, enfim, né? Se não me falha, é o último, tal, também posso estar errado, né? Só para não passar informação errada. Tarefa pro ouvinte, vai no Google e pesquisa. É que os nossos ouvintes, eles são ótimos de corrigir as besteiras que a gente fala. Demais. Tarefa, vai no Google e pesquisa em que fase o projeto vai para a CCJ. Se não me falha, é o último. Eu tenho, assim, na lembrança, né? Porque você vê questões de aplicabilidade e tal, não sei o quê. Porque os projetos, eles passam pelas comissões temáticas, né? Para eles irem se ajustando. Sim. Né? Para chegarem na CCJ com uma cara, né? Porque às vezes chega um projeto igual da Érica Hilton que não tem, a matemática não bate. Entendi. Então né? faz sentido também. Uma ótima outra deputada, lógica. tá? Não é porque ela não sabe fazer conta que ela não é uma boa deputada. né? Enfim, talvez não tenha nem sido ela que fez a conta, né? Faltou contratar um matemático. O que eu acho é o seguinte, ela foi extremamente bem sucedida com esse projeto de lei. Foi. Chamou a atenção. Ela escreveu uma página e virou o projeto de lei mais comentado aí por meses aqui no Brasil. Sim, então, assim, se isso é falar assim, não sabe, às vezes, uma opção desses sites de fofoca, já vê que eles fazem erro ortográfico, aí escreve coisa errada, é só pra galera... clickbait, é o phishing. E ela fez de um modo que obrigou, inclusive, deputados da oposição a assinar. Porque se eles não assinam, eles vão ficar mal com a base deles. Esse deputado que eu votei aí, ele é contra o 6x1? Exatamente, eu tava ouvindo... Ele é a favor do 6x1? Eu tava ouvindo hoje, inclusive, um podcast, que agora eu não lembro o nome. E... Não lembra não, aqui os caras não são amigos, a gente não vai divulgar. Por isso eu falei, não lembro o nome. Eu sei qual é o podcast. Os caras do mal. Nos comentários eu coloco. Os caras do mal. Não, deve ser do bem, mas não tá patrocinando, a gente não cita. Não, o que acontece? Você vê hoje uma galera muito reativa, reclamando, né? Falando, é contra por conta disso, vai aumentar isso e aquilo e tal. E ao mesmo tempo tu vê assim, as pessoas falando, por que esse cara tá indo contra? Pô, votei nesse cara. Acho que até o povo mesmo tem que entender, quando você vai pra eleição, você tem que pensar em quem você está elegendo, se esse cara tá, se ele é mais você ou ele é mais o interesse dele, entendeu? Porque isso é importante. Chega numa hora dessa, o cara que se vê nessa condição, né, de estar trabalhando ali no 6x1, hoje ele não tem apoio, entendeu? E fica esse jogo político que de repente não é interessante para a base dele, ou é interessante. E aí, cara, até o povo hoje, eu vejo nosso podcast, apesar de ter ido para um viés mais pro lado privado, a gente teve uma reação gigante da galera, esses caras estão falando isso aí, a gente precisa de um contraponto aí no episódio de vocês e tal, porque eles não se veem representados. Né? O Edipo fala muito disso aqui, sobre representatividade e tal. Então é mais acho que também tinha que ter uma conscientização das pessoas. É um tema que atrai muito, né? Assim, então não tem como, cara, você se posicionar contra. A Sabrina que veio aqui foi de uma coragem muito louvável, porque ela se colocou contra de uma maneira,
eu sou contra, eu sou empresária, eu sinto na pele, eu sei que quem vai se fuder sou eu, não é o grande empresário. Aí ela botou assim, e que é uma visão também, que a gente tem que considerar, como você falou. Não tem como eu pegar e estabelecer esse negócio para todo mundo. Porque quem vai se ferrar, bicho, é a galera que tá fazendo... Eu acho que o empresário sofre mesmo no Brasil por conta do excesso da carga tributária que o Brasil tem. Isso é um fato. Eu não desprezo a questão do empresariado. Porém, você vê aí, você é engenheiro, né? Você pega, eu sou matemático, mas não sou um técnico da engenharia, mas eu acredito, suponho, que construir um prédio nos anos 90 provavelmente seria mais caro que construir um prédio hoje, por conta das tecnologias que são implantadas, né? E essa redução de custo, ela passa diretamente por redução de vaga de trabalho. Você corta as pessoas, implementa as máquinas. O empresariado... Por outro lado, você tem uma inflação que nunca foi deflacionária dentro do Brasil. Eu estou falando, não estou considerando a inflação, não estou falando o valor bruto, né? Mas faz sentido, é uma lógica que faz sentido. O empresariado, qual é a maior luta do empresário? É sempre reduzir custos, né, para aumentar o lucro. É isso. Hoje a gente vive uma situação que, se a gente não proporcionar às pessoas a possibilidade de ter emprego, a gente vai ter um índice de desemprego superior a 25%, 30%, que o Estado não vai mais suportar. Faz a conta hoje, o que a gente tem de Bolsa Família, aposentado, LOAS, e não sou contra os programas, não, sou a favor dos programas, tá? Mas agora, as pessoas que estão no Bolsa Família, a maioria das pessoas, diferente do que muitos pensam, essas pessoas, elas querem sair do Bolsa Família. Porque elas querem parar de ganhar R$600 para ganhar R$5.000. Que o programa funciona como um auxílio. É um auxílio. Como a renda... O que eu vejo de maior barreira desses programas sociais, a gente tem uma fala aí do Ronald Reagan, né, que diz assim que um programa social, a eficiência dele é medida pela quantidade de pessoas que saem dele, não pela quantidade que entra. Mas uma das coisas que eu vejo é assim, o cara tá lá ganhando, vamos dizer, R$1.200 ou R$600, ele tá ganhando. Aí ele tem uma oportunidade de trabalho, vai ganhar R$3.000 carteira assinada. Isso não vale a pena o cara abrir mão do auxílio para ganhar, ele não vai querer assinar a carteira. Porque no final das contas, cara, ele tá perdendo muito. É quase metade vamos dizer assim, se ele se juntar os 1.200 dele com os 3.000 que ele receberia, cara, é quase 30% ali do salário dele que vai abrir mão, sendo que ele poderia, vamos botar uma diarista, por exemplo. A diarista, fazendo diária ali, ganhando uma média aí, R$200, uma diária, pra ela vale a pena ficar na diarista. Ela só vai sair da informalidade, ou quem é diarista não é informalidade, né? Fazendo 2 vezes por semana em cada lugar. Mas ela só vai sair desse regime de trabalho quando ela entender, cara, tô precisando de qualidade de vida. Mas aí ela necessariamente vai abaixar a renda dela. A opção dela de sair é de baixar a renda. Porque hoje ela tá num programa de apoio, tá correndo atrás, como ela tá fazendo uma diarista, então não tem que declarar, então ela pode continuar dentro do programa. E aí, cara, no final das contas, o que acontece? Eu acho que ficou muito longe, o incentivo cresceu, mas a valorização do trabalho não cresceu. Então, o salto que a pessoa tem que dar é muito alto para ele conseguir descolar desse... Isso é uma visão leiga minha. Mas o que me parece é que o salto que o cara precisa dar ficou muito longe. E você não tem justamente uma ferramenta de saída desse programa social. Eu acho, posso estar falando besteira, mas vamos dizer assim, se o cara ganha R$600, bota o cara botando aí ganhando 400 durante 3 meses, depois 300 durante 3 meses, e vai migrando para o cara conseguir em 1 ano. Meu irmão, o cara com 1 ano de carteira assinada, pronto, agora ele sai do programa. E aí você cai em alguns problemas, né? É porque você está colocando um salário aí muito alto, né? Mas vamos colocar o seguinte, eu entendi seu exemplo e vou tentar explicar. Bota no mínimo. Você tem um salário de R$1.600. Você tem uma mulher que tem 2 filhos, que ganha R$600 por filho no Bolsa Família, ela ganha R$1.200. Para ela conseguir largar esses filhos, né? Para poder ir trabalhar, ela não consegue, porque ela não tem quem tome conta desses filhos. Né? Então você já tem uma barreira aí, né? Então, que é uma barreira até de gênero. Essa daí é uma barreira que ainda pega especificamente a mulher, né? Desses 1.200,
mais os 1.600 da informalidade, para pegar disso, dar R$400 para a filha da vizinha ficar olhando os filhos dela para ela poder trabalhar e completar essa renda. Tá né? trocando dinheiro no final. Exatamente. Então, qual é a política que tem que ser implementada? Isso a gente só vai conseguir a longo prazo. É a valorização do salário mínimo. Né? Quando o salário mínimo no Brasil for, de fato, um salário mínimo que dê para a pessoa viver com dignidade, né? Os programas sociais eles vão acabar. O salário mínimo ele era para suprir as necessidades básicas do ser humano. O cara ter o direito a morar, se alimentar, se locomover. Sabe o que eu acho? Que eu acho que a gente está chegando num ponto onde vai ter uma maneira. De vez em quando eu tenho assim umas viagens, eu descolo da realidade. Mas a gente está chegando num ponto onde o trabalho braçal mesmo, de fato, eu tô sentindo que, não sei, em 5 anos vai ser substituído grande parte dele. E aí, de fato, as pessoas vão começar a ser remuneradas, elas vão ter mais, elas vão agregar mais valor ao trabalho delas para poderem. Porque hoje, qual é o maior problema do salário mínimo hoje? Pelo menos que eu vejo, assim, aí olhando para um lado mais empresarial. Pô, pago R$1.600 para um cara, mas ele me gera R$1.600? Porque, na verdade, não é R$1.600 que eu pago para ele. Não, é você R$1.670. paga Ainda tem um custo. Então, assim, eu dobro. Não dobro, mas 70%, 80% que eu boto a mais. Então, vou botar R$2.700 que eu pago pro cara. Ele recebe R$1.600. O governo leva mais, sei lá, 600 aqui no meio. Aí ele tem o INSS, FGTS, que bem ou mal é dele, vamos dizer. Mas, no final de contas, ele não rendeu isso aqui. E aí eu tenho que ir quebrando ali, porque... mas do lado dele vai ter um cara que tá ganhando 10 mil e que também não tá gerando 10 mil, tá ligado? Tá ganhando mais do que ele tá gerando. E aí eu tenho um desequilíbrio dentro. Eu entendo que existe um desequilíbrio dentro dessa lógica, que eu não sei se é através de salário mínimo que isso vai ser medido. Mas eu entendo que a partir do momento que a gente começa a eliminar os trabalhos mais braçais, né, que são mais, vamos dizer assim, artesanais, e aí você bota as pessoas para terem ações mais de escala, eles conseguem gerar mais valor àquele trabalho que ele está fazendo. Estou, assim, tentando dar um chute pro alto, assim, apostando na tecnologia pro lado bom, que geralmente a galera aposta na tecnologia pro lado ruim, né? Vai vir tecnologia, vai acabar o emprego de todo mundo. Sim, o que a gente esbarra nisso aí é formação, né? Porque as pessoas, elas não têm formação. Hoje você tem vagas de emprego no Brasil sobrando, né, em alguns setores, por falta de gente qualificada. Sim. Né? Quais são os setores que melhor pagam hoje? Por exemplo, você tem aí o setor de ciência de dados. Né? O setor de ciência de dados é um setor que paga bem hoje. Sim. Ele paga bem hoje por quê? Ele paga bem hoje porque você não tem uma quantidade de profissionais qualificados na área. A partir do momento que você quintuplicar o número de cientistas de dados, que provavelmente não vai acontecer, né? Mas se você quintuplicar, o salário vai reduzir. É a lei da oferta e da procura, não tem muito para onde correr. O que você tem que fazer é, aos poucos, nessa política, quando a gente fala de política de valorização do salário mínimo, é o seguinte: eu preciso desgarrar o salário do programa social. Eu preciso desgarrar. O cara pode ganhar salário e pode ter programa social. Não é questão de ter salário. O que eu falo de desgarrar é o seguinte: tem que o descolar. salário tem que ser bem maior do que o programa social. Não que as pessoas não precisem, eu sei que elas precisam. Mas o salário precisa ser maior. É porque você vê uma família onde a pessoa tem 2 filhos, né, ganha um auxílio de R$600, né, que totaliza 1.200, já chega a quase um salário mínimo. Só que limpo e sem obrigação de nada. Exatamente. A obrigação é só a matrícula do filho lá no colégio. Aí a gente retorna aquela coisa. Aí tu vai trabalhar, né, na informalidade. Aí tu tem que pagar uma pessoa aí por mês para ficar... Mais informalidade. Mais outra informalidade e assim, e volta. Tu trocou o dinheiro. E tu vai trabalhar para pagar uma pessoa para ficar com teu filho. Entendeu? Então, assim, não faz tanto sentido. Tu não consegue manter as tuas necessidades básicas. Tu trabalha para pagar quem tá trabalhando para você. Por aí. Você trabalha para terceirizar as pessoas não vivem, tua vida. Elas sobrevivem. E aí, quando a gente fala de redução de escala de trabalho, é exatamente sobre isso, sobre essa frase. É sobre isso que você falou viver agora. E não sobreviver. Sobreviver. Cara, tu já olhou para as pessoas no trem, no metrô,
como elas vão trabalhar ou como elas estão voltando do trabalho, isso é uma área tua. Vai mexer no meu coração, cara, porque eu sou... Isso é uma área de transporte. O Edipo trabalhou muito tempo nisso. Cara, assim, eu pego o metrô da minha casa e vou para o meu trabalho, eu faço aí em meia hora a partir do momento que eu entro no vagão. Vamos lá, uma viagem que eu vou em pé. No carro. Vagão é para carga. No carro. Então eu faço 30 minutos, vou em pé, vou num horário mais tranquilo. Mas assim, quando eu tenho que ir mais cedo, cara, você vê as pessoas no chão dormindo, você vê as pessoas ali encostadas em pé, cara, assim, o cara assim, de olho fechado, dormindo. E tu vê o estado de cansaço da pessoa. E assim, eu pego mais... como é um trajeto curto, mas a pessoa às vezes está vindo lá da Pavuna. Isso que eu ia falar, você é um privilegiado que só leva 30 minutos. Em casa. Mas é o novo privilegiado, que ele vem de Queimados. Já peguei muito treino, amigo. Eu fui muito pra Queimado. Porra, Austin, meu amigo. Complicado. Eu já trabalhei em Austin. Pô, o cara que vem de trem lá de Queimados pra Central. Aí dá problema. Velho, é assim... Você embarca na via. Puta merda. Aí tu fala, meu irmão, o cara pra chegar no trabalho, parece aquele meu bisavô contando como que ele ia estudar, tá ligado? Que saía 2 dias antes, cara, pulava eu já peguei a o Avenida cipó. Brasil com chuva, levei 4h30 do centro a Santa Cruz. Exatamente. E assim, não, cara, mas isso é uma vez. Eu tô dizendo, o dia a dia hoje do cara que usa o trem, por exemplo, o dia a dia, meu irmão, assim, uma vez por semana ele vai ser sorteado com desembarque na via, pegar sol na cabeça, chuva, não sei. Cara, assim, ó, é uma realidade cotidiana do cara. Exatamente. Passar por uma aventura, tá ligado? E aí volta. E o cara ganha o salário mínimo lá, e 8 horas direto, 2 horas pra ir, 3 horas pra voltar, 2 horas pra ir, 3 horas pra voltar. Sim, é um sofrimento. Cara, o cara não chega em casa, faz o quê? Dorme e vai pro trabalho de novo. Eu sou do grupo dos privilegiados também, não em questão de tempo, né? Trabalhando em Caxias, mas pelo menos na questão do conforto, né? Porque quando eu tô indo para trabalhar em Caxias, as pessoas de Caxias estão vindo... Contrafluxo. Tô no contrafluxo. Eu passei por isso em Nova Iguaçu, que eu também ia no contrafluxo. Eu vi a confusão, mas não estava dentro dela. Você via de fora, né? Mas também já peguei muito trecho. E a linha vermelha, 7 horas da manhã, velho. Não, coisa de maluco. Avenida Brasil. A gente vai fugir do tema, porque isso eu preciso falar. Eu acho o BRT Transbrasil um crime. Desculpa. Pro usuário da Transbrasil, eu peguei uma vez, tá? É muito legal. Eu cheguei em 50 minutos, onde eu tinha que ir no Irajá, né? Peguei a Brasil, parei em 2 pontos, não sei o quê. Só que agora, os carros não transitam. Quem mora na Baixada... Não, a pessoa da Baixada não é considerada. Você leva hoje de Magé para o Rio de Janeiro 3h30. Se você sair 6 horas da manhã, você chega 9h30 no Rio. E você não tem uma opção de aquaviário de Magé que seria muito viável. Não. Pois Qual seria o tempo de viagem, assim? De Magé pra... Cara, em 40 minutos. Vou ser mais conservador, 1h30. Isso aí, 1h30. Botar num catamarã, 1h30 você faria tranquilo. É porque hoje tem interesse, a galera busca, tá em modelagem lá no estado do Rio de Janeiro fazer. Mas pelo andar da carruagem, meu irmão. Mas mesmo assim, eu falei de Magé, mas tudo bem. Mas e as pessoas de Nova Iguaçu? Nova Iguaçu não tem a Baía de Guanabara, não. Ah, mas elas vêm de trem. Pô, não, às vezes... Nova Iguaçu tem o trem, tem como ir até ali a Pavuna e pegar o metrô, tem que pegar... Ou se não, segue pela Via Láctea até chegar. Eu acho que... Então as pessoas são proibidas de andar pela Brasil. Os ônibus vão pela Brasil. Não, eu acho que, assim, pra mim, como aí falando o técnico, a Transbrasil, irmão, ela é uma redundância errada do trem. Em vez de você investir no trem, aí é aquele compartimentalizado. O prefeito olhou pro problema dele. Não olhou pro problema do Estado. Meu irmão, o Estado que se ferre. Eu não sou prefeito de Nova Iguaçu, de Caxias, Belfor Roxo, Mesquita, sou prefeito do Rio de Janeiro. A linha vermelha, meu irmão, acaba a área do Rio de Janeiro, começa a ficar buracada. Você sabe certinho, ele vai chegando em Parada de Luca, já começa a ficar uma bosta o asfalto. Então, isso, assim, existe esses problemas da gestão, que eu acho que é um pouco da falta do órgão metropolitano ali, né? E ainda te digo mais, essas... A Transbrasil, porque o Rio de Janeiro é cidade comprida. Sim. Né? Então, os modais são
são cumpridos, cortados aí pela linha vermelha e pela Transolímpica, se a gente for simplificar, né? O corredor do Transbrasil, ele é bom para quem mora na Maré, porque a tendência é cada vez mais, por conta das regiões ali de alta periculosidade, é as pessoas se afastarem de morar da Avenida Brasil. Elas estão cada vez morando para dentro, é se afastar da Brasil. Não faz sentido, né? Você pegar ali, tanto que ele agora está abrindo uma das pistas da Avenida Brasil, se eu não me engano, de 11 às 5. Né? Tem um intervalo. Uma pista que abre, porque carro pode transitar ali. Por quê? Fora dos horários de rush, a Transbrasil não tem movimento. Não, e assim, a Transbrasil, vamos lembrar que é um projeto que iniciou lá em 2016, se eu não me engano, 2015, alguma coisa assim. Parou na gestão do... Parou quando mudou o prefeito. Ou seja, o prefeito não conseguiu concluir. Parou a obra, aí entrou um outro, prometeu, não fez. E voltou um outro prefeito. Então assim, a gente tem um lapso de quase 10 anos, ou seja, um projeto que já está defasado só pelo lapso temporal e que alterou toda a dinâmica de fluxo. Por quê? Você ficou quase 10 anos, com aquilo parado, aquelas faixas imobilizadas. Mudou toda a lógica de fluxo de pessoas que existem ali. E não foi feita uma readequação com base nessa nova lógica. Então, assim, é mais uma obra faraônica que foi feita para dizer que concluiu, para ter um custo depois para retomar. Para ter um respaldo político, mas que assim, no final das contas, Eduardo Paes vai querer vir candidato a governador. E aí, como é que ele vai falar sobre isso na Baixada? E lembrando mais uma coisa, né? A Avenida Brasil, ela não é uma via da cidade do Rio de Janeiro, ela é uma via federal, cujo trecho na cidade do Rio de Janeiro fica sob a administração municipal, né? Então, eu não entendo como é que aquilo ali foi feito, por mais que, como não teve intervenção do governo federal, se o governo federal concordou com aquilo ali, porque ali inviabiliza o funcionamento de uma BR. Daqui, vamos aproveitar que você está falando mal do Paes. Você me disse que tinha um negócio aí, uma crítica do seu coração. Tema, né? Não, você disse que tinha uma crítica do seu coração para falar sobre a Prefeitura do Rio de Janeiro. É porque ele não me disse qual era. Ele falou, vamos pegar isso aí, vamos embora, que aí a gente aproveita e já interpela o interlocutor. Marca Eduardo Paes. Porque é inexplicável. É inexplicável, né, o movimento que o Eduardo fez nesse pós-eleição com os professores do Rio de Janeiro. É inaceitável o que foi feito. Hoje a gente está aqui num programa discutindo redução de jornada de trabalho, né, a implementação da escala 4x3. Eu imagino que você vai falar tem tudo a ver com o assunto. O Eduardo Paes, ele vem na contramão. Hoje, todos aqui estudaram, sabem que uma hora aula são 50 minutos, né? E a contagem da hora do professor era contada por horas aulas, né? Ele diz o seguinte... porque ele entende que 10 minutos é de preparação de aula, né? Tem alguma coisa assim, não tinha, eu acho que... Não, a gente tem um terço de preparação. Não, era uma convenção. Uma convenção, né? O que acontece? O projeto de lei da prefeitura diz que o tempo de trabalho do professor, né, do funcionalismo, mas isso afeta diretamente o professor, vai deixar de ser contado em horas para ser contado em minutos. Então, o que ele faz? Caraca! Né? O que ele faz? O professor que dava 40 horas aulas, né? Que essas horas eram de 50 minutos, ele passa a ter que trabalhar semanalmente, 40 vezes 60, 2.400 minutos semanais. Tira um terço de planejamento, 1.600 minutos semanais. Isso acarreta numa carga horária do professor que trabalhava 26 horas em sala de aula. No ano que vem ele vai ter que trabalhar 32 horas em sala de aula. Com certeza o projeto pensado pelo Renan Ferreirinha para tentar suprir a carência de professores na rede, né? Cara, então para tudo. Mas sufocando o professorado da rede municipal, né? Porque eu tenho certeza que o secretário de Educação, ele pode ter ido para Harvard, mas ele nunca entrou numa sala de aula. Então ele não sabe o que é o chão da escola. Nossa senhora, bicho. Isso é... Cara, só para eu entender, a gente está discutindo a redução da escala horária de trabalho
E no mesmo momento, o prefeito do Rio de Janeiro está aumentando, está propondo aumentar a carga horária do professor. Não, propondo não, já aprovou. Já aprovou em primeira e segunda votação. Já foi para a Câmara de Vereadores, os vereadores do Rio de Janeiro já votaram a favor. Está na sanção, se não foi sancionado, vai ser sancionado agora. Mais incrível, fez isso com o eleitorado dele, porque os professores votaram nele para prefeito. Boa parte deles. Um minuto de silêncio para digerir. Um minuto de silêncio para os professores aí que estão nos assistindo. Pois é, o que o prefeito fez, na minha opinião, no que tange carga horária, beira inacreditável porque vai na contramão do mundo. Recentemente teve um protesto do pessoal da educação ali no centro. Sim, era no momento da votação ali. Verdade é a seguinte, o Eduardo, que se diz tão antenado com o mundo, ele vai na contramão do mundo quando propõe esse projeto de lei. Ô, Rodrigo, você tá aqui na mesa, eu posso fazer direto. Eu acho que vai ter que ter um corte isso aí, cara. Porque é um assunto de relevância. Vou te falar de verdade, cara. Fiquei até consternado aqui, cara. Você falou, não, vou te falar lá na hora pra você ficar surpreso. Eu falei, tá bom. Sim. Mas eu não tinha noção disso. Sim. A carga horária dos professores vai aumentar de 26 tempos para 32 tempos na sala de aula. Pra quem tá ligando agora, ou então tava aí deixando só no som de fundo o podcast, para rapidinho, só pra prestar atenção nisso que o Pedro trouxe agora. A gente está discutindo aqui a redução da carga horária a nível de Brasil por conta do projeto da deputada Érica Hilton, da manifestação do Rick Azevedo. E a gente aqui entendeu, pelo menos estamos caminhando, que pelo menos em alguns setores já deveriam ter esse teste, avaliar como que funciona. Mas na contramão de tudo isso que está sendo discutido, não só a nível de Brasil, mas a nível de mundo, o Rio de Janeiro aprovou. Então, não vou botar o prefeito só, porque isso passou por todos os vereadores. Aí são 50 vereadores. Então a gente está falando... vereador do PT que votou. Ele está falando de toda a representatividade do município do Rio de Janeiro. Aprovou o aumento da carga horária do professor municipal aqui, da rede municipal do Rio de Janeiro. Então, assim, atentem a isso, assim, às vezes, foi o que o Rodrigo estava falando, a gente não tem noção do que o político que a gente está votando tá defendendo. Porque você falou assim, cara, não tem bandeira partidária não, e foi, não, porque a Érica lá puxou esse assunto e bateu. O cara do PT podia ter batido nisso também. O palco estava aberto, pô. Para você ver como é que a educação é importante no processo eleitoral. Uma população consciente que entende os seus valores e quem vai correr por isso. Né? Na hora de votar lá, de pedir o voto, a gente tem que estar entendendo quem está votando. Fiquei até zonzo com essa. Tá com uma organização na minha cabeça aqui de apaga tudo aí que você anotou. Fiquei até zonzo com isso, cara. Pois é. O processo... E o Eduardo é um cara muito ligado à questão social. Ele via de regra, ele está alinhado com as pautas do governo federal. Sim. Então, assim, fiquei meio zonzo mesmo, de fato. Assim, eu de fato, o Édipo e o Rodrigo, eu não entendi. Eu não entendi a Câmara. Apresentar. Porque, assim, às vezes o prefeito tem uma pressão ali do secretário dele de planejamento econômico, tá lá. Aí o prefeito vem e faz uma propositura, mas já sabendo que a Câmara vai segurar, vai bater. Tem uma Câmara, mas então eu vou te explicar, já que você não entendeu. Você tem uma Câmara de 51 vereadores, que 20 não foram reeleitos e não vão voltar. E que eles têm a esperança de manter alguma coisa com o prefeito na prefeitura. Então, nesse finzinho de mandato, ele vai fazer o que o prefeito mandar. Diz aí, está em dúvida se a Joyce Trindade vai assumir a secretaria ou não, porque o vereador local votou contra. E é suplente no PSD. Estão querendo colocar o Rocal na geladeira, não deixar a Joyce ser secretária, porque ele votou contra. Vamos parar. Breaking news. Não tô falando, não, é matéria do Diário do Rio. Matéria do Diário do Rio, tá aqui. Matéria do Diário do Rio. Tô falando aqui, é matéria escrita pelo Diário do Rio. Não tô inventando a notícia, não. Né? Pode pesquisar no site do Diário do Rio, não falha a chamada, Joyce Trindade não será mais secretária. E ano que vem a gente vai ter quantos vereadores? Não, sempre... Do quê? Da base? Da base 16. Não, da base não, do PSD 16. A base eu não contei, dos 51 vereadores da casa, 16... São do PSD. Quase um terço ali, vamos dizer. Quase um terço da casa é do mesmo partido do prefeito. O prefeito está muito forte, assim, com relação à casa. Sim, então, de fato, voltamos à discussão. É uma postura que o prefeito, o governo municipal... caraca.
Que era o momento que ele conseguiria passar isso. Um momento pós-eleição, que as pessoas não estão tão ligadas em política, com uma Câmara dependente. E você aí, trouxa, aí, achando que o pessoal tá preocupado com cargo horário, tá nada, bicho. Cada um tem a sua própria pauta e utiliza a gente pra ficar aqui gerando pauta, discutindo, batendo boca, e no final, meu irmão, tá todo mundo jantando lá no Rubaiá, fazendo o que tem que fazer, e a gente aqui... Pois é, e a gente tá... E o povo tá sofrendo. Vamos falar então de uma pauta aqui, aproveitar dentro disso. Foi uma das coisas que eu levantei e eu acho que é interessante você trazer, porque você teve essa vivência desde a tua época de militância universitária, passou por diversas entidades aí que têm envolvimento direto com sindicatos. Qual o papel do sindicato em tudo isso? E cadê os sindicatos em tudo isso, assim? Eu não tenho visto o sindicato, cara, assim... Sei lá, pegar desses CUFA, né? Dessas centrais sindicais, falar assim, o problema são os atendentes de telemarketing, vamos fortalecer os sindicatos. Não, o problema são os vendedores de loja, vamos fortalecer. Farmacêutico, que era o caso lá do Rio. Vendedor de loja, então, meu amigo. Cadê as centrais sindicais? Cadê o sindicato? O que está acontecendo nessa discussão? Você tem uma característica de sindicatos, né? Os sindicatos no governo de esquerda, eles sempre ficam mais fracos, né? Porque... Porque como é que você vai bater em quem você defende? Porque o sindicato foi feito para falar mal de tudo, entre aspas. Porque você não vai ver um sindicato... Eu acho que o sindicato ele foi feito para representar uma classe com uma voz uníssona. Sim. Acontece que o sindicato ele meio que mudou de função. Você tá até dando mas você não vai ver o sindicato soltar uma nota assim, o sindicato dos farmacêuticos parabeniza o dono da droga raia. Não vai. Não vai. De fato. Então, esquece. Né? Mas eu acho que eles foram politizados a tal ponto que eles perderam esse papel dele de representar a classe. Mas é esse que é o ponto. Né? Por isso que eu bato nessa tecla. Né? Quando você tem os sindicatos ligados, né, a partidos que estão no poder... né? A voz deles enfraquece. Porque eles apoiaram os caras, eles elegeram os caras. Agora, como se beneficiaram disso? Sim, porque voltou a ser o imposto obrigatório, né? E como que eu vou falar mal dos caras que eu elegi? Os sindicatos têm dificuldade de ter essa narrativa. Tem dificuldade. E isso não é só os sindicatos, não, tá? Eu fiz movimento estudantil no governo Lula. Então eu sei que que o movimento estudantil tinha muita dificuldade de fazer crítica ao governo, né? A UNE, a gente sabe que ela é dirigida por uma organização. A minha organização, por mais que fosse... Esses sindicatos tudo viraram oligarquias, né? Tudo já tem dono, assim. O sindicato tal é desse partido. Mais ou menos por aí. Ou a central é desse partido. Tem uma fala até do presidente Sidney do CAL, que ele fala ali, isso aí voltando à representatividade, né? Que ele falava... muito nos episódios aqui que ele participou do podcast. Então, os caras entram, se encastelam, façam os movimentos políticos que eles querem fazer e ficam se retroalimentando e esquecem ali quem colocou eles entendeu? E vão... E diferente do movimento estudantil, né, que tem unidade, a falta de unidade do movimento sindical também complica demais movimentos amplos. Porque você tem CUT, você tem Força Sindical, você tem CTB, você tem, sei lá, com o LUT, você começa a ter, porque o que são as centrais sindicais? É uma federação nacional, né, que representa um determinado grupo de sindicatos. Aí você tem outra federação nacional aqui, que representa outros grupos de sindicato. Aí você tem disputas, às vezes, dentro do sindicato, tá? 90% são sempre os mesmos que ganham, mas tem 10% que tem disputa ali. Aí o cara que é ligado à força sindical venceu no sindicato X. Então ele vai pegar, vai desfiliar esse sindicato da CUT e vai filiar ele na força sindical, né? Então as centrais sindicais não tem discussão interna, né? Porque elas são sempre ligadas ao mesmo segmento ali. Então você tem. Então as oligarquias estão nas centrais. Estão nas centrais. A disputa acontece a nível de sindicato. Sim. E aí as centrais tem lá os campeões dele. Sim, aí vai bota pra brigar aqui entre os sindicatos, quem ganhar leva pro seu lado. Você tem o perfil do sindicato ali. Tem o perfil do sindicato ali que é sempre dirigido pelo mesmo grupo,
né? O CEP, que é o Sindicato dos Profissionais de Educação, é sempre dirigido pelo mesmo grupo, né? Por mais que tenha algum outro ali, né? São eles que dirigem, né? Você tem o sindicato dos ferroviários, você tem o sindicato dos funcionários da SEDAI. De modo geral, são sempre as mesmas forças políticas que vão aglutinando, porque... E aí você não tem alternância nenhuma, você não tem renovação de visão, você não tem... Não tem. E o cara vicia. Eu digo assim, existe um ciclo dentro das funções públicas, principalmente de gestão, e eu acho que isso inclui o sindicato, que é um ciclo muito perigoso sobre a cegueira da importância do teu cargo e da sua importância. Porque como que começa? O cara entra com uma causa super nobre e atinge lá um local onde ele tem acesso à gestão pública. E a gestão pública ela é muito inebriante, porque você tem uma capacidade de entrega maior do que qualquer coisa. Você, com uma caneta de um gestor público, você faz mudança e transformações na vida assim, de atacado. Tu muda a vida de muita gente. E aí o cara, com aqueles objetivos nobres, começa a fazer muita coisa boa. De fato, porque ele tem a intenção boa. Em dado momento, ele começa a ver que ele precisa se fortalecer para continuar a fazer, porque senão outra pessoa vai entrar e vai fazer diferente. E aí esse é o ponto de inflexão desse ciclo que eu avalio, assim, desde a primeira vez que eu tive um cargo público, que é um ponto onde o cara ele entende que ele é mais importante, a permanência dele é mais importante do que a impessoalidade do cargo público. E aí o cara começa a lutar para se manter ali, porque ele entende que ele está fazendo bem, porque ele tem objetivos nobres. E aí ele começa a fazer coisas para benefício próprio, mas visando a manutenção do poder dele com aquele pensamento de que não é por mim que eu estou fazendo um sacrifício, inclusive, de estar aqui. Eu estou fazendo isso porque se vier outro aqui vai ferrar todo mundo. Em dado momento, ele simplesmente esquece o objetivo dele estar ali e ele fica só na busca da manutenção do poder dele. E eu acho que os sindicatos, eles têm tanto tempo dentro dessa alternância interna deles ali, assim como o conselho, a gente viu lá, a gente entrando no conselho de engenharia, a galera tá totalmente descolada com a realidade, o que está acontecendo no mundo real. Os caras pararam só ali naquela disputa de manutenção de poder deles. Não, porque eu tenho que estar aqui porque eu represento melhor essa classe. Tá, mas e de fato o que você está representando? Você acabou gastando toda a sua energia só querendo se fortalecer para se manter, para representar, mas representar mesmo, você esqueceu. Eu acho os sindicatos importantes, tá? A existência dos sindicatos eu acho fundamentais. Só que eu acho que hoje é o seguinte, o sindicato ele é muito importante para grandes lutas, né? Aquela luta do senso comum, né? Onde todo mundo está vendo que o trabalhador ali vai ser prejudicado e o sindicato representa esse trabalhador nas grandes lutas. O que eu acho que os sindicatos eles têm dificuldade hoje é nas pequenas conquistas, né? Então, vou falar que eu sou professor, tá? Então, tipo, a situação hoje de diversas escolas públicas, não só do município do Rio de Janeiro, mas municípios da Baixada Fluminense, da São Gonçalo e outras cidades, é periclitante. Eu vou dar um exemplo do Rio de Janeiro, tá? Fizeram isso em algumas escolas, eu achei um negócio tão surreal, né, que esse eu conto sempre, né? Climatizaram as escolas do Rio de Janeiro. Bacana. 10. Acho importante. Tiraram os ventiladores da sala porque tem ar-condicionado. Também acho importante. Aí, os alunos, eles ficavam abrindo a janela toda hora. Aí, não pode ficar abrindo a janela porque a sala tem ar-condicionado. Travaram a janela. Né? Lacraram as janelas. Aí chega no verão de 40 graus, o ar-condicionado quebra. E aí, como é que resolve? Cara, que você não tem uma manutenção imediata. É o que a gente fala, no Brasil a gente só pensa em investir, a gente não pensa em manter. Manutenção. Se você tem uma equipe de manutenção de ar-condicionado que quebrou no dia seguinte vai estar lá, bacana. Sim. Mas agora, em novembro do ano passado, esse novembro não foi tão quente, não. A novembro de 2023,
né? Foi um calor insuportável. Insuportável. Não tinha condição de se ficar numa sala sem ar-condicionado. Isso acontece com o ônibus, pô. Isso aconteceu com os ônibus todos, aconteceu isso. Sim. Não, o cara trava a janela, o ar-condicionado não dá conta. Sim. Exatamente. Os ônibus, as janelas são todas travadas. Exatamente. É a mesma lógica, né? Só que o ônibus ainda de vez em quando ainda abre a porta para parar, né? A sala de aula está ali fechada. E você tem um aluno que não consegue estudar, o professor que já nem quer muito estar ali. Pois é. Aí e você já começa a pensar que o nível de estresse que fica o ambiente. Sim. O professor... o aluno chegou lá, meu irmão, pegou condução, fez não sei o quê. Numa sala de aula fácil. Numa sala de aula com 40 alunos. Exatamente. 35 a 40 alunos. Que é inviável de trabalhar. Isso não é crítica, eu tô falando da cidade do Rio, desse exemplo da cidade do Rio, mas isso acontece em várias. Né? E você tem a sala superlotada, professor não conseguindo trabalhar, você não tem um apoio pedagógico ali. Né? E você não tem nenhum órgão consolidado para vir e puxar Você não cumpre a lei de ter assistente social e psicólogo na escola, e você tem que ter assistente social e psicólogo na escola sabendo o que vai fazer. Claro. Porque colocar só assistente social e psicólogo lá sentado com o rabo lá não adianta nada. Né? Você tem que ter um assistente social visitando a casa dos alunos mais problemáticos, psicólogo identificando os problemas. Enfim, você tem que ter esses profissionais. Fomos para educação, né? Eu acho, assim, na minha cabeça eu tinha muito assim, cara, sindicato não pode ser monopólio. Por que só pode ter um sindicato daquele tema, cara? Por que eu não posso escolher qual sindicato eu quero ir? E aí eu abro a disputa, porque aí, meu irmão, sai da zona do conforto do cara só preocupado de estar mantendo ali o cargo dele. Porque ele começa a olhar e fala assim, pô, mas o cara ali tá fazendo, vai todo mundo sair do meu sindicato e vai pro do lado, cara, porque o dele ali tá correndo atrás das conquistas. E aí, eu sempre tive pra mim uma noção de que assim, cara, o sindicato tem que ser que nem clube. Mas cara se filia naquele que ele se identifica mais e que entrega melhor. Eu vou te explicar a unicidade do sindicato. Pensa o seguinte, você tem uma área que tem um grande sindicato, tá? Um ramo que tem um grande sindicato. Aí o sindicato patronal, que é o dono do dinheiro, fala o seguinte, eu vou pegar João, José, Joaquim, Antônio e vou botar eles, vou financiar eles, estimular eles a criarem sindicatos. E aí o meu segmento vai ter uma porrada de sindicato. Quando você tem uma porrada de sindicato, você enfraquece a representatividade. Não, porque o cara vai escolher qual sindicato ele vai. Ele vai no que faz mais barulho, pô. Esse aqui é o que esse é o mais fraco, mas faz barulho, vamos todo. E aí o cara vai ter a oportunidade de vir e migrar. Aí não, agora esse sindicato que tá forte foi cooptado pelo patrão. Então vamos migrar, bicho. Vamos pra esse aqui. Mas imagina, Ed, você tem 3 sindicatos, tá? De um determinado ramo, de determinado segmento. Cada sindicato tem uma opinião diferente, né? Quando o patrão vê isso, ele vai olhar a opinião dos 3 e vai falar, vocês não chegam num consenso, não vou fazer nenhum dos 3. Ele vai fazer qual? Aí eles têm que sentar e aí faz uma intersindical e traz. Aí, meu irmão, aí senta e chega no consenso, caralho. Se o cara tem que fazer isso dentro de um sindicato, por que não consegue fazer dentro de 3? Aí, o problema é que os caras não fazem isso dentro de um sindicato, né? Eles batem o martelo e implementam a maioria. Por isso que o sindicato tem dono, né? Porque no sindicato dificilmente você tem... Não é que o sindicato não tenha democracia interna, não é isso, tá? Mas a questão é o seguinte, a maioria de sindicatos, você tem uma galera ali dominante, muitas vezes até porque é a característica do funcionário ali, né? Você não vai ver um PL dirigindo o sindicato dos professores, porque o CEP é um sindicato que tem, os professores têm características de serem quadros à esquerda, né? Então, tipo... Você tem lá agora o Nicolas Ferreira que assumiu a comissão de educação, né? Pois é. Não vamos entrar nisso não, senão a gente vai passar... Já temos 1 hora de programa. As tragédias, né? Mas eu acho que esse tipo de coisa é que gera a discussão.
Por que o Nicolas passou a compor lá? Porque quem estava lá não estava mais fazendo o trabalho de comissão de educação. Aí abre o espaço para vir um cara que está totalmente conectado com a área de educação, porque é um cara novo, ele está ali fazendo acabou de fazer faculdade, etc. Então ele sabe se comunicar, ele sabe quais são as demandas. Enquanto os outros que estão lá, meu irmão, já estão pra lá de... O cara era professor, mas já largou a profissão já há muito tempo, já virou gestor, já não tá mais colhendo, já não sabe nada do que tá acontecendo. Mas o problema... E aí abre espaço pra isso. Pois é, mas o problema ali que o Nicolas Ferreira não tem pauta. O problema é que o Brasil tem uma grande dificuldade de ter pauta na educação. Sim. As pessoas elas não sabem o que é uma escola moderna, elas não sabem discutir, entendeu? Respeito muito a Tabata Amaral, é uma grande deputada, uma baita deputada, mas agora eu acho esse programa Pé de Meia muito ruim. Qual que é o programa? O programa Pé de Meia é muito ruim, bota o aluno ganha... pra gente aí, cara, mó cheirão. O aluno... Mó cheirão, chegou comida aqui, o Rodrigo tá escondendo, ele tocou. O aluno ganha... O aluno ganha R$200 por mês durante o ensino médio, né? Ganha R$200 por mês durante o ensino médio. Ao final dos 3 anos... Peraí que eu quero prestar atenção, mas tá com uma comida aqui do lado. Deixa eu pegar a comida aqui. Eu sou taurino, cara. Tem que... certo. Uma hora ele ia falar de signo, né? Eu tenho certeza que ele tá... Se não fala de signo, não... Eu tenho certeza que a esposa que tá com o filho... Qual foi a primeira conversa que eles tiveram? Esquece. Beijo, meu amor, Stephanie. Beijo, Olá. Falou pra ela assim, ou você é meu paraíso astral, ou você é meu inferno astral. Que é meu ponto fixo de... Meu ponto fixo de referência. É. Vamos lá, pronto. Acabou a comida, agora pode falar com o programa Pé de Meia, ele diz o seguinte, tá? Isso é programa federal. Isso é um programa federal. Os alunos do ensino médio, dentro de uma faixa de renda, vai receber R$200 por mês durante todo o ensino médio. E ao fim do ensino médio, ele vai poder pegar esse dinheiro, né? E por isso que é um pé de meia, né? É o conceito. Ah, ele vai recebendo uma poupança ali. Uma poupança, exatamente. Isso visa, né, estimular a permanência do aluno na escola. O Brasil chegou num ponto que a gente não tem que se preocupar apenas com a permanência do aluno na escola. A gente tem que se preocupar com o interesse do aluno em estudar. Né? A gente pegar, eu não estou defendendo a evasão escolar não, muito pelo contrário. Mas quando a gente começa a falar para esse aluno, olha, eu te pago para você ficar na escola, a gente está deturpando a nossa cultura. Essa é a minha opinião. E eu acho a Tabata uma baita deputada. Mas eu acho esse projeto um erro. Eu acho um erro. E eu não acho um erro a curto prazo, tá? Eu acho um erro a longo prazo. Ok? Porque se isso se estabelece e você vai passando essa cultura de geração a geração, né? Dentro de uma lógica que cada vez mais a gente vai ter desemprego, né? No Brasil... A gente vai ter um problema... Mais assistencialismo aí. Né? De um programa assistencialista, de mais assistencialismo. Eu acho o seguinte, você pode usar o dinheiro como estímulo? Posso. Então, por exemplo, eu vou criar um programa nesse mesmo sentido, mas que estimule a capacitação. Exato. Então é o seguinte, porque, assim, se esse aluno fizer um ensino técnico, ele vai ganhar essa bolsa. Porque aí... Ele se profissionalizou. Eu estou estimulando ele a ter uma profissão. Porque assim, o que pode acontecer é o quê? O aluno chega na escola, senta aqui, assina a presença. Claro, eu vivo isso. Vai embora e tá lá. Mas é isso. Até a mãe obriga, não, você tem que ir pra escola. Claro, porque você tem que ir pra escola porque eu vou perder o Bolsa Família. Não porque você vai aprender. O maior desespero é esse. Claro. Você tem que ir à escola não é pra te favorecer, é pra me favorecer. Se você não tiver 75% de presença, você perde o Bolsa Família. É isso, gente. É esse debate. O desespero. Quando que os pais vão na escola hoje, na escola pública, nas regiões mais carentes, é no dia de assinar lá, fazer um negócio do Bolsa Família lá. Entendeu? Então você tem que ter incentivos para a capacitação. Estudar tem que ser culturalmente importante. E quando a gente transfere, né,
o papel de se construir a cultura da sociedade para o dinheiro, né? A gente está criando um problema grave. A gente precisa retomar um negócio que na década de 90 foi destruído, que é o ensino técnico. Isso é curioso, né? Assim, a Tabata PSB, uma linha bastante esquerda, me traz uma proposta altamente capitalista, né? Vou incentivar através do dinheiro. Eu acho interessante que tá rompendo barreiras assim, né, cara? Tá assim, pô. Eu acho a Tabata uma deputada progressista. Ela é muito inteligente. Eu acho ela muito inteligente. Muito inteligente e preparada. Uma deputada progressista, preparada de centro. Ponto. De centro. Centro. O PSB, na verdade, nesses últimos anos, ele foi tomando uma tendência mais de centro, né? Sim, você tem ainda alguns pontos de resistência, Lídice da Mata na Bahia, os Capi ali no Amapá. Mas ele está ali muito próximo de um PSDB ali, um centro-esquerda ali, mas tem a visão social, mas é pragmático na economia ali. Acho que... eu acho que o PSB hoje está mais próximo do PT, do próprio PT. Hoje você vê o PT de centro. Sempre foi, quando não foi? Quando que o PT foi de esquerda? Sério? Não. Você não me falou que ia trazer um convidado assim. Não, gente, o PT não é de esquerda, gente. Pelo amor de Deus. O PT... O PT, no que ele faz... no que ele faz ou no que ele prega? Porque tem essa diferença. De fato, se você falar melhorou. Assim, o PT, o que ele faz só política de centro, concordo. Nenhum nem outro. O PT ele é um partido formado por diversos segmentos na década de 80, diversas correntes de pensamento. Ele se organiza para um negócio que todo mundo já ouviu falar, que são as chamadas tendências, né? Que são as tendências do PT. Eles se organizam, tem democracia interna, tem disputa interna. A tendência mais centrista, que antigamente era a articulação, que hoje se chama CNB, que é a corrente do Lula, sempre vem ganhando, desde sempre, os congressos do PT e vem dirigindo o partido. Só que a contradição interna levava o PT, e o Lula era mais à esquerda também. O Lula vem tendendo ao centro, ok? Mas o Lula nunca foi esquerdão. Ele era à esquerda, mas ele vem tendendo ao centro. Ele gostava de um Armani. Ele mesmo falou, né? Ele era de esquerda, mas gostava de um Armani. À medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai indo pro centro. Esquerda de iPhone? Né? Esquerda de iPhone? Pois é. E aí, você tem a esquerda do PT rompendo. Começou lá na década de 90 com o PSTU, que era a tendência do PT, né? E aí você vem com um grande rompimento, que é a galera do PSOL. O PSOL é um partido de esquerda, né? A saída do PSOL coloca o PT muito mais ao centro. Quem estuda história política, em 93, antes da criação do Plano Real, se discutia a fusão do PT com o PSDB, pô. Porque eles compartilhavam a mesma corrente de pensamento. Sim, né? Eu acho que o maior problema... Inclusive é o Lula e o PT que empurram o PSDB para a direita. Eu acho que o maior problema da gente rotular tanto o PT lá na esquerda e tal, é porque você não tem um partido de direita moderado, você não tem um centro-direita. Você tem um direita, bem estabelecido lá na direita. Você tem um centro, que é meio amórfico ali, você tem uma opção de gente no centro. E você tem centro... Aí a esquerda, bicho, você tem um degradê enorme até você chegar lá no PCO. Você vai vindo, bicho, de pouquinho em pouquinho. Então você olha o PT dentro de um contexto onde você tem mais, sei lá, 7 partidos mais à esquerda que o PT. O PT hoje é um partido de centro-esquerda e o grande problema é o seguinte: as pessoas deturparam o que é o conceito de direita e esquerda. Sim, também, é verdade. Hoje, o conceito de conservadorismo e progressismo nos costumes virou de direita e esquerda. Você não discute mais política econômica. A discussão é polarizada. Não, a discussão é sobre cultura, sobre social, é sobre normas de conduta sociais que não tem a ver com direita e esquerda, o clássico. A direita e esquerda clássica é voltada para a economia. Lógico. Centralização de poder, descentralização de poder. Então você tem a esquerda onde centraliza a tomada de decisão,
você tem a direita onde você descentraliza a tomada de decisão. Isso vem da filosofia lá. Sim, você tem um governo refém do mercado financeiro. Que faz até sentido com o cara liberal, é um cara que acredita mais no poder do indivíduo. Então ele tem que descentralizar para os indivíduos. Já o cara que não é tão liberal, ele é mais... como que é a posição do liberal? É um... É um social-democrata, talvez? Não, social... É porque o liberal é o cara de direita econômico, né? Sim. E aí a esquerda econômica seria um... É um governo mais centralizador, vamos dizer assim. Esqueci o nome, esqueci agora como é. E aí é um cara que entende que não, que você precisa ter uma mão forte para direcionar, para poder defender os que têm a voz, o que tem menos impacto, etc. Então é uma definição filosófica sobre um aspecto moral de cada pessoa, porque existem pessoas que nascem com uma definição moral, não moral, uma definição filosófica de que entende que o indivíduo, por exemplo, é um cara bom. Então ele, sem regulação, ele vai fazer o bem. Tem outro que entende que o indivíduo é um cara egoísta. Então ele vai ter que entender para ele. E essa é a discussão da direita e esquerda, básica. Eu vou resumir direita e esquerda para você de uma forma que talvez você nunca tenha ouvido, né? Mas quando você tem uma pessoa que fala o seguinte: eu pago os meus impostos, então eu quero uma escola pública e um hospital de qualidade, esse cara é de esquerda. Quando você ouve alguém falar: eu quero ganhar dinheiro para pagar meu plano de saúde e a escola do meu filho, esse cara é de direita. Isso resume sobre quem gere o seu dinheiro. Eu quero pagar para o cara gerir. O outro não. Eu quero receber para eu dizer o que eu quero. Exatamente. Então, essa que é a diferença básica, né? E você tem hoje um governo Lula, né? Que eu não sou contra o governo Lula, votei no Lula, né? Mas você tem um governo Lula refém do mercado. Você vê essa questão da política econômica, não é? Tipo, o mercado, ele fala o seguinte: você tem que ter redução nos gastos, você tem que ter redução nos gastos, você tem que ter redução nos gastos, né? Mas ninguém fala que 50% do que é arrecadado no Brasil de impostos vai para pagamento de dívida pública. Pergunto para você na sua casa, tá? Você tem um monte de empréstimo, ok? Você tem um monte de empréstimo. Você tem que diminuir o que você gasta também. Mas para melhorar sua qualidade de vida, você não vai tentar renegociar os empréstimos? É claro. Ninguém discute no Brasil redução de dívida pública a partir de acordos. Só a partir de superávit primário. Hoje você sabe que construir superávit primário no Brasil, sem afetar a política de investimento, que já é muito pouco, vai colocar o Brasil numa recessão. Se você não tiver um acordo, como teve a Grécia, como teve o Uruguai, criação de um pacto nacional de redução de dívida pública a partir de acordos para você conseguir aumentar o investimento do governo dentro do Brasil, né? A gente vai viver a pior recessão que a gente pode ter nos últimos tempos. Já foi falado que o juro vai para 15%. Hoje você está transformando o aumento dos juros como uma mola mestra para controlar a inflação. Quando as pessoas elas não entendem que a inflação no Brasil ela não é só gerada pelo juro, né? O aumento do dólar, ela não tem a ver só com inflação. O aumento do dólar tem a ver com a insegurança do mercado dentro do Brasil. É dólar saindo. Uhum. O Banco Central vendeu não sei quantos milhões de dólares agora, né? Jogou no mercado, porque senão o dólar ia disparar para 6,30. A gente tá criando uma bolha inflacionária que eu não sei onde vai parar. Sim. Porque assim, o governo ele tá, meu irmão, ele tá dobrando a aposta, ele tá gastando. Acho que com base no que foi o governo Lula lá atrás, onde ele jogou muito dinheiro e viu esse retorno acontecer, ele tá dobrando a aposta. Só que, bicho, tem um teto de dobrar a aposta, né? Tem uma hora, meu irmão, que essa... E a gente veio de uma pandemia com gasto livre. A gente veio de uma pandemia com gasto livre. Então, enquanto o mercado não compreender, né, e o governo pressionar por isso, que não é só corte de gasto, e sim que você tem que ter redução de juros da dívida pública através de acordo e negociação e renúncia, inclusive, né, para o Brasil voltar a ter desenvolvimento, né, e conseguir gerar o seu caixa, né,
de investimentos a partir de algo saudável, aí uma dívida pública em torno aí de 60%, 65% do PIB, que consegue transformar, manter o país saudável, hoje a dívida pública do Brasil está em cerca de 90% do PIB. Nossa Senhora. É muito A gente está falando de uma dívida pública de, se não me falha a memória, eu posso estar errado, tá? Mas de 7,5 trilhões de reais. Então, a gente tá falando de um cara que recebe 10 mil por mês de salário e 9 mil ele paga de parcela de cartão. É por aí. Ele tem R$1.000 para ele pagar as outras coisas que não estão no cartão dele parcelado aí até. É por aí. Então parcelada, sei lá, 700 vezes. Ou seja, a parada que ele consumiu lá 5 anos atrás, que ele tá pagando, não tá mais recebendo nada. Ele tem R$1.000. Aí ele paga e usa o cartão de novo. Ele ganha 10 mil por mês. Mas ele tem R$1.000 só para poder fazer as coisas que ele precisa. Exatamente. Ou seja, de trás do kibe a gente fica falando de bocadinho. É foda. Eu acho. Eu vou bater aqui, Ed. Já estamos chegando a 1 Eu ia hora e falar, 15 minutos. eu ia falar agora, porque o Rodrigo geralmente é quem fica avisando o horário. Agora tá aqui Mas na mesa. Tem que avisar. É porque ele falou do Weber, eu me inspirei. Um abraço pro Weber. Né? O Weber vai falando. Já passamos de 1h15. Mas assim, Ed, eu queria fazer, já encaminhando pro final, né? Pode beber água, pode continuar comendo. Eu queria até... Você estava falando dos sindicatos, né? A gente aí toma o assunto aqui de volta. Tá que nem o Web. Você viu que ele pediu pra acabar e vai puxar outro dela, né? Mas vou encaminhar pro fim, pro fim. É porque o que acontece? A gente viu transformações ao longo da nossa história do Brasil. Eu fiz a pesquisinha, tá? Ah, é porque eu fiz o seu papel. Ele estudou. Que ele Eu falou, fiz o seu papel. vamos tocar no assunto 6x1 de novo. Vambora. Vai, você e Galdino e Pedro. Eu falei, porra, coitado do Pedro, porque eu e o Galdino já falou uma opção de coisa. Então botar só... Não, faz o seguinte. Vem você pra mesa, então. Vambora. Vem pra cá. Senta aqui. Mas aí, o que acontece, né? Eu fiz a pesquisa, eu vou fazer o Edipo faz. Eu fiz a minha pesquisa, eu vim aqui, eu li, é isso, só que eu só não estou anotado. O que acontece? A primeira... Você falou muito da representação também, né? Dos sindicatos e tal. A primeira reivindicação de direitos, assim, começa em 1888. Sabia dessa? Com Isso é a Constituição. o pessoal que trabalha na ferrovia, já veio o primeiro reclamando. Exigir os direitos. Né? E aí aquilo ali tomou um apelo da população, na época, da sociedade. Aí depois vem Getúlio Vargas. Então 88 de 1888. Depois 1888. E aí, não é 88 depois de Cristo, não. Não, 1888. Ah, tá, pô. Porque o cara mete 88 e tô achando que a Constituição é a última. Não, 1888. O que aconteceu? O pessoal que trabalha na ferrovia começou a exigir direitos de aposentadoria para quem ficasse inválido ou tivesse problema de saúde por conta do trabalho. Aí depois vem o Getúlio Vargas com a CLT. Né? Dá um salto. E em 88, né, tem um outro saldo que amplia os direitos dos trabalhadores. Acho que será não está faltando uma movimentação da sociedade junto com atores que os representa de fato? Para uma nova Constituinte, você está falando? Para até, vamos supor, qual seria o próximo passo? Eu tenho medo de falar em nova Constituinte, bicho. Com o Congresso que está lá, assustador. Você entende, né? Pois é. Eu acho que não agrada nem a direita, nem a esquerda, nem a centro. Vai agradar só aos 504 Aí a gente vai ter a redação igual da Erika Hilton, tá? Mas essa não desce na garganta, não. Assim, eu acho que tudo é um processo, tá? De amadurecimento. Você tem em 1888, muita gente foi contra você ter o avanço aí dos trabalhadores ferroviários, né? Quando chegou lá na consolidação das leis trabalhistas com Getúlio, falavam que as empresas iam quebrar. Quando deram os direitos das domésticas, por exemplo, né? Todo mundo falou, agora ninguém mais vai ter empregada. Mas a galera tem. Então, eu acho que o debate, o amadurecimento e a luta, tudo junto, né? É isso que vai levando às conquistas. Eu acho que a conquista, cara, ela não ela é algo gradual. Não tem jeito, entendeu? Em todo processo não revolucionário é assim.
né? Porque na Revolução, você tem pega... uma virada de chave. Né, e você dá uma virada de chave. A gente vive uma sociedade conservadora, né? Uma sociedade de Isso é transição importante democrática. falar, assim. O conservadorismo, ele tem 3 vieses, né? O viés que geralmente eu vejo que a sociedade brasileira se encontra é um viés conservador progressista. O que isso significa? Prudência. O brasileiro, ele não quer mudanças bruscas. Ele quer entender onde está pisando, mas ele quer avançar. Só que ele é Tem medroso. medo. Ele vai avançando devagarzinho. Medo. Então, assim, o brasileiro é conservador porque quer, ficar lá no governo militar. Não, não é, meu irmão. O cara não é... Existe o conservador estacionário, que é aquele cara que quer ficar parado lá. Mas não é isso. Eu entendo que o povo brasileiro é um conservador prudente. Ele quer avançar. Dizer o não para ter um tempo Ele quer pra avançar, pensar. mas quer devagar. É Morosidade. aquela conquista, tem que me conquistar, tem que ir devagar. Boa parte da esquerda, inclusive, também tem... Tem esse essa medo, é claro, característica. porque o viés, tenho medo. o viés revolucionário, porque é isso, o conservador, ele tá contrapondo o revolucionário. Quando a gente fala sobre essa linha, o outro lado é o revolucionário. Não, tem que fazer, vai revolucionar agora, mas depois vai revolucionar de novo, e daqui a pouco você perde o controle de tudo, porque o revolucionário, ele atua muito por... hoje a gente tem demandas reprimidas, então faz sentido você ter uma onda revolucionária. Mas o cara que é revolucionário por si só, não, é um ariano na vida, né? É um cara impulsivo, é um cara que, meu irmão, ele vai olhar uma coisa, não, revolução, bicho, calma, as coisas têm que se estabilizar, tem que andar. Então é bom que você trouxe isso, eu lembrei de discussões que eu já participei. E aí, voltando no tema mesmo, né? Da redução da jornada de trabalho, da questão da escala 6x1, né? A burguesia de hoje não é a burguesia de 1750. Claro. A verdade é a seguinte, a burguesia de hoje, de fato, como a menina que veio aqui falou, boa parte dela é tão trabalhadora quanto o próprio trabalhador, né? Porque o dono da padaria, se ele não for lá, ele não for lá, a padaria dele não abre, né? Ou então não rende. A gente vê isso no terror, que agora vai vir mais uma temporada lá com o Jacan. Jacan podia ser nosso convidado aqui também. Eu tô vendo lá com os confeiteiros. Mas ele mostra lá, bicho. O dono tem que estar aqui, meu irmão. Sim. Então, tipo, a gente entende, eu que sou um cara de esquerda, entendo isso. Entendo hoje que a boa parte da burguesia também faz parte do proletariado. Isso é um fato. Mas agora... E é por isso que a gente defende muito as fases de transição, né? E os incentivos governamentais para que as mudanças aos poucos possam ser realizadas, né? Que possam ser maturadas pela população. Porque bem ou mal, a gente tem um país enorme, de proporções continentais. Você tem Não dá pra chegar... diversas culturas, para elas todas se convergirem. Imagina, dia 31 de dezembro, só pode trabalhar de segunda a quinta. Parou. Não existe isso. Você não pode fazer um negócio desse jeito. Entendeu? Vai ter gente que não vai ser tão afetada. Como dizem, a política é a arte do possível, né, bicho? Por exemplo, o Edipo, que trabalha 1 por 6, não vai ser afetado. Eu trabalho 1 por 6 aqui, no meu. Esse aqui é meu trabalho informal, esse aqui. Seu trabalho informal? Mas eu sou CLT também, pô. Mas você viu? Mesmo depois do seu horário de trabalho, você veio aqui fazer no meu bico. informal. Mas você veio no seu informal por opção. É verdade. Né? Então, tipo, não obrigatoriamente o cara que tiver a jornada dele de trabalho reduzido vai arrumar um bico. Então, se você tem direito a essa opção, também tem que dar direito a essa opção pro trabalhar, voltando ao início do nosso podcast. Acho que é um bom encaminhamento. Muito bom, muito bom. Vou deixar essa fala de encaminhamento pra gente seguir. Rodrigo Mota, suas palavras finais. Olha, sempre um prazer estar aqui, né? Seja atrás da câmera, ou seja aqui na mesa, é a segunda participação que eu faço. Peço para quem esteja nos assistiu aqui até o final, vá lá nas redes sociais do Inova Rio Podcast, consumam lá os cortes, que são um debate... Vamos valorizar o trabalho do amigo, pô. Também, mas também o conteúdo aqui dos nossos nobres amigos, que se dispõem a vir aqui toda semana. Tá aí, a gente nunca divulga, né, o @ do Inova Rio Podcast. Eu sempre coloco na descrição. Você clica aqui na descrição, o link tá direto. Você vai aqui, já curte, compartilha. Discussão importante está saindo aqui no Diário do Rio.
E encerrar dizendo que é um prazer estar aqui. Me sinto muito bem e à vontade com o Edipo, que é um gênio inteligentíssimo. Né? Porque eu pago o salário dele. Olha só. Olha só. Não deixa de ser verdade. Mas, assim, não conhecia o Pedro, né? E, assim, trouxe uma discussão muito Aliás, valorosa. o Pedro pode entrar na nossa lista aí de co-hosts também, né? Tem experiência, fala bem pra caramba. Tá preparado aí. Eu acho que vamos te colocar aí nesse hall aí de... Você vai pagar meu salário também? Diga que é honorífico. Lembre a ele que é honorífico. É informal. Mentira, vem com uma prazer. Mas assim, cara, trouxe argumentos muito bem embasados, pesados aqui. Vou dar uma de Edipo. Como é que você fala? Tornou fã. Como é que é? Ganhou um novo fã. Eu ganhei um novo fã. Não, você ganhou um novo ídolo. Ganhei um novo Muito obrigado, ídolo Rodrigo, eu aqui. sou seu fã. Tu já tá mais acostumado que eu. Ganhei um novo ídolo aqui. Bom, espero ver o Pedro aqui mais vezes, que realmente trouxe muito embasamento aqui pra discussão. E, bom, passo a bola aqui pro Edipo agora. Passa a bola aí. Aí. Quinta série. Pedro Cavalcante, suas palavras finais, divulgar redes sociais, falar de algum trabalho, alguma coisa que você queira divulgar. Esse é o momento, câmera aberta ali para os nossos fãs. Eu queria agradecer, né? Pedir para todo mundo assistir o podcast. Tem muito assunto interessante aqui em Nova Rio. Eu vi outros episódios. Não assisti só o nosso episódio. Ir lá e assistir os outros também. Tem muito assunto interessante. Falar aqui que eu tô matando saudade, né? Essa mesa a gente ficou aí de outubro de 2017 a março de 2019, que o Bomba Tônica ficou no ar e um bom tempo. A gente tinha um programa de rádio na rede... Na 98 FM. Na 98 FM, não, na... Roquete Pinto. Na 94 FM. Roquete Pinto, que era legal, que a gente ainda tinha interação, aí o cara tava no táxi, aí ligava, que era de noite pra caramba, né? Era. 11 horas da noite começava o nosso programa. A primeira temporada começou 11 horas da noite, depois a gente ganhou mais uma hora, fomos pra 10. Não, era a maior audiência do horário. Sim. Galera ouvia a gente mesmo. Né? É legal. Aí vocês querem saber o que eu penso do Edipo? Olha lá. Esquece essa parada, isso era muito novo. Não, a gente sempre foi amigo, sempre foi uma galera razoável, né? A gente teve muita razoabilidade. E a gente sempre se deu muito bem ali, né? A gente não deixava as opiniões, isso é muito importante, né? Não deixar as opiniões afetarem as nossas relações. Eu acho que era a principal motivação do programa, né? Era isso. Sim. Era pra mostrar, existe divergência sem conflito. Você não precisa bater em ninguém porque é bolsonarista ou porque é petista. Exatamente. Né? A polarização, ela estraga muitas discussões. Muito. A pessoa fica cética hoje. É muito difícil. Tem mais, assim, se o cara de direita é bolsonarista, se o cara de esquerda é petista, caralho, a gente simplificou uma parada tão rica que existe de multiplicidade de pensamentos, sabe? Exatamente. O pensamento, ele é único, cada pessoa pensa de um jeito diferente e vai tentando se encaixar. A gente simplesmente pegou tudo que existe, toda a diversidade do universo e botou no nome de duas pessoas, tá ligado? Mas, louco isso. Mas boa parte da política sempre quis isso, copiar o modelo norte-americano. Ou você é republicano ou você é democrata. Ou você é... É fácil manipular massas com menos opções, né? Exatamente. Muito. E é uma polarização que ela influencia diretamente, porque a gente já estava terminando, mas... eu já ia falar, pô, já era encaminhamento, o cara já vai entrar em outro. Não, mas é só... Pois é, não, só um rabisquinho. Não, é porque antigamente, quando você tinha... Você sempre teve polarização no Brasil, desde o PT PSDB, ali. Só que você tem uma polarização... Na verdade, antes, Arena, MDB... Sim, né? Mas vindo aqui para a era pós-88, né? Das eleições diretas, né? Aquela polarização ali, PT-PSDB, mas ela é uma polarização que não descia, né? Quando você chegava aqui para disputar o governo do Estado do Rio, o governo do Estado de São Paulo, as lógicas estaduais... eram diferentes, né? E tudo que quem estava lá em cima queria, PT e PSDB, era fazer essa polarização descer.
O PT conseguiu ficar no lugar dele, o PSDB não perdeu. conseguiu, porque não conseguiu ter o discurso radical que o PT tinha. E agora se construiu a lógica que sempre se quis no Brasil, né? Hoje você tem, ou você é petista, ou você é... Você pintou o Brasil em duas cores. Exatamente. Vamos ver até quando isso vai, né? Porque a gente não vai ter aí, né, daqui a 15 anos, Lula e Bolsonaro. Pelo menos eu acho que não. Se Né? Deus quiser. E não, por conta de idade mesmo. A gente tem que arejar, né? Esse negócio oxigenado. Porque a única certeza de que a gente tem é a morte, amigo. Todo mundo vai morrer. Por enquanto. Né? Por enquanto, né? Mas obrigado, Pedro. Redes sociais aí. @ professor Pedro Cavalcante. Quem quiser me segue lá, né? Serão muito bem-vindos. E agradecer demais. Falar que eu tô à disposição. Pode me chamar quando quiser. Que bom. Que eu venho. Que bom. Entendeu? Porque essa resenha aqui, eu não abro mão. Não. E eu compro o kibizinho. O kibizinho tá bom. Né? Vou encerrar com o kibizinho. Eu falei com o Rodrigo, eu falei assim, rapaz, olha só, que eu cheguei cansado aqui. Aí o Rodrigo, não, ontem foi demorado e tal, que a gente gravou um programa, vamos fazer rápido. Eu falei, rapaz, você vai conhecer o Pedro, não vai ser rápido não, a gente vai sentar, vai render assunto, cara. 50 minutinhos. 50 minutos, duvido. E é isso, cara, porque assim, é um prazer muito grande, você é uma pessoa muito agradável de conversar, um amigo, assim, eu sou, como que fala? Eu sou suspeito pra falar, porque não me tornei fã, já era. Então, assim, agradecer o Rodrigo também, agradecer só você, agradecer o Rodrigo. Claro, assim, pedir desculpa porque o Rodrigo te mandou vir aqui semana passada pegar chuva. Pois é. E tá aqui você, resiliente. Falei, não, Rodrigo, o Pedro ele é amigo, ele vai entender, vai superar esse desafio. Com quem eu falei de você? Você tava com o Valdeci, da Abserge, da Associação das Bandas Carnavalescas. Ah, Valdeci, lá da Paula Freitas, lá de Copacabana. Pai. Pô, gente boa, boa demais. Valdeci, Ele gosta muito de você. Tava com ele hoje. Pô, legal. Um abraço, Valdeci. Pô, abraço. Vou mostrar o vídeo pra ele. Eu vou estar com ele quando tiver com ele de novo. Pô, gente boa pra caramba. Gente boa demais. Figura carimbada do carnaval de Copacabana. Pois é. Quando você quiser fazer um podcast sobre carnaval, me chama também, porque... Pô, acho interessante. Eu sou presidente da Liga João Nogueira, né? Da Liga de Blocos e Bandas do Meire e Grande Meire. Né? E também sou tesoureiro da Associação Carnavalesca de